Olá! Hoje vamos começar com a parte 2 da nossa série de vídeos Um Lake para chamar de seu. Nossa parte 2, a gente vai começar a falar da estrutura básica do nosso Data Lake. Hoje nós vamos criar a nossa estrutura básica do Data Lake, né? E para criar essa estrutura a gente vai criar um projeto de código, né? E criar uma estrutura utilizando o conceito de IAC, Infrastructure as a Code. Esse projeto vai nos facilitar de criar os recursos dentro da AWS, tá? A gente ainda não vai ter uma parte automatizada de recursos, tá? De criação de recursos automatizada. Vai ser semi-automatizado, nós vamos fazer localmente na máquina, mas não vai ter uma pipeline ainda. E isso vai ser no ambiente de dev. Agora, a gente vai fazer, usando a ideia do IAC, localmente na nossa máquina. Claro, vamos criar alguns recursos manuais também. Para usar essa estrutura de IAC, nós vamos utilizar o Terraform, tá? O Terraform é uma ferramenta muito simples e fácil da gente utilizar para utilizar a arquitetura IAC. A gente tem outras opções, principalmente na AWS, a gente tem um CloudFormation, mas é interessante o Terraform porque se no futuro nós tivermos recursos multi-cloud, eu quero gerenciar também uma Azure, um Google Cloud, a gente pode utilizar a mesma estrutura do Terraform para criar esses recursos. Então vamos começar a falar um pouquinho do nosso Data Lake. O que a gente vai ter no nosso Data Lake? A primeira coisa são os nossos repositórios de arquivos, que a gente faz isso no nosso S3. E lá no S3 a gente separa as coisas em baldes, né? Tanto é que ele chama de buckets, né? E esses baldinhos, eles são o nosso balde de informações, né? E a gente vai criar 3 baldes inicialmente. A gente vai criar o bucket raw, que seriam os nossos dados brutos. Chegou no lake, é onde vai recepcionar os dados no nosso lake. Então vai chegar os dados em raw, e aí eu inicio o meu processamento dentro do nosso Data Lake. E aí eu tenho o nosso bucket Trusted. Trusted, como o nome diz, são os dados confiáveis. Então são dados que são validados por um processo de qualidade. E aí nesse processo nós vamos dar o selo, falando assim, olha, esse dado está ok, eu posso acessar esse dado, eu posso permitir que os meus analistas, meus consultores de dados consigam acessar esses dados de uma forma ok, que eles tenham uma qualidade boa. E aí eu tenho um outro bucket que é o Refined. O que é o Refined? O Refined é um bucket que a gente vai permitir transformações. Vou dar alguns exemplos aqui. Eu tenho, por exemplo, um certo analista de negócio que está acessando os dados na minha Trusted. E aí ele faz algumas consultas e olha uma tabela lá que tem 60 colunas. Né? E aí ele fala para o meu engenheiro de dados, fala assim, olha, eu preciso que você me retorne essa e essa coluna, mais essas colunas aqui que são transformações. Por exemplo, essa coluna aqui é o total de registros de tal coisa. Então ele fala algumas coisas que tem que ser transformadas nesse dado. E aí meu engenheiro vai fazer essa transformação, e quando ele vai criar esse dado novo no nosso Data Lake, ele vai criar na Refined. Por quê? Eu vou transformar um dado da Trusted. Então a Refined, claro, a gente está no nosso ambiente de sandbox, mas no conceito de Data Lake, a Refine é como se fosse um sandbox. É onde eu vou trabalhar os dados e vou criar novas coisas ali. Outro exemplo, eu quero otimizar tabelas, né? E aí, aqui eu posso até fazer uma extensão do meu Data Lake. Eu posso simplesmente ter um processo que olha meu dado na Trusted e faz uma view otimizada, com os conceitos do Athena, que eu vou falar mais para frente, tá? E aí grava essa view otimizada na Refined. Óbvio, eu posso melhorar meu lake e criar um bucket de dados optimal, por exemplo, né? Dados otimizados, e aí eu gravo essas tabelas otimizadas lá. Mas se eu quero simplificar, eu posso gravar isso na Refined. Mais um exemplo. Eu tenho um modelo de Machine Learning, e esse modelo recebe os dados, ele lê os dados da Trusted,
e grava a minha previsão em uma nova tabela. E aí eu vou gravar essa tabela onde? Na Refined. Outro bucket que a gente tem, que eu não citei, é o Transient, tá? Nem sempre eu crio o Transient. O Transient é um bucket opcional, que é um bucket de dados temporários, tá? Às vezes eu estou recebendo um dado via ingestão de API, por exemplo. E aí quem faz essa ingestão é uma lambda lá dentro do AWS. E essa lambda tem que gravar um registro temporário para ela mesma processar e depois gravar o dado oficial na RAW. E aí eu gravo esse dado na minha bucket de transit. Então ele é mais para um dado temporário. Outra coisa que a gente tem no nosso Data Lake é o nosso processo de qualidade de dados, o nosso Data Quality. O que é o nosso Data Quality? É o que vai validar nossos dados. Tá? O dado, quando chega na RAW, eu não tenho certeza que ele está bom. Tá? E aí a gente entra numa discussão grande de o dado tem que ter qualidade na origem. Tá? Mas a gente sabe que nem sempre esse dado tem qualidade na origem. Né? Se a gente for falar assim, entrar na discussão de governança de dados, que é uma discussão maravilhosa, né? Mas é uma discussão longa, né? E é uma tarefa assim eu admiro muito o pessoal da governança de dados, porque eles têm muito trabalho, eles têm até mais trabalho do que a gente aqui que fica no operacional, porque eles têm que garantir que o dado tá bom, né? E nem sempre isso é possível, porque a gente tem sistemas transacionais que aí o desenvolvedor faz aquele modelo lá, aquele arquiteto lá de desenvolvimento, aquele arquiteto de software faz aquele modelo que nem sempre é o ideal. Né? E aí a gente vai chegar aqui numa camada analítica que a gente vai ter que ler os dados, esse dado não tá bom. Né? E é por isso que a gente tem os nossos engenheiros de dados que fazem essas pipelines de dados para poder transformar normalmente esses dados de tabelas transacionais para um dado legível aqui para o pessoal de analytics e ciência de dados. Né? Então, assim, por esse tipo de coisa, né, a gente tenta fazer um bloqueio no nosso data lake, deixar com que a qualidade, ele faça um processo de qualidade, pelo menos para validar. O dado chegou já com qualidade? Ótimo. O meu Data Quality vai dar um joinha ali para ele, vai aplicar o selo, falar assim, olha, esse dado está bom, e vai gravar na Trusted sem fazer qualquer transformação. Tá? O processo de Data Quality ele é muito maior. Né? Eu tenho o que a gente chama de remediação, por exemplo. Se o dado não chega 100%, ele não é aprovado pelo Data Quality, eu tenho um processo que eu gravo isso em outro lugar, e aí eu posso aplicar remediações, tentar transformações de dados, ou passar um alerta para algum engenheiro para tentar transformar esse dado para que ele seja aceito, né? Claro, a gente não vai fazer isso daqui porque o nosso data lake é um data lake simples. Então, assim, o dado foi rejeitado, ele vai ser rejeitado, né? Assim, vai dar um alerta, assim, a gente pode até colocar um alerta que o dado foi rejeitado. Claro que a princípio a gente não vai fazer isso, mas é possível colocar um alerta que o dado foi rejeitado e aí a gente trata de outras formas, tá? Acho que talvez para uma nova série de vídeos ali eu possa fazer uma melhorias para o Data Lake e colocar esse tipo de ideia. Mas agora a gente vai fazer um Data Lake super simples, um processo simples só para a gente entender a ideia, né? E aí eu deixo vocês melhorarem isso e até proporem. Né? Eu tenho meus canais abertos, LinkedIn, eu converso muito no LinkedIn, tem o YouTube que pode deixar comentário, e aí vocês podem propor novas ideias, aprimoramentos para esse Data Lake. Então, assim, a nossa ideia do Data Quality é que vai ser algo simples. A gente só vai validar os dados e estando ok, a gente vai gravar isso em Trusted. Né? E aí, quando o dado chega na Trusted, a gente está liberado para acessar esse dado. E como que a gente vai acessar? A gente vai ver esses dados via SQL. Tá? A gente vai utilizar um motor que é o Athena, que eu vou falar mais para frente. Mas a gente já consegue ver esses dados via SQL. Tá? Depois que o dado chega na Trusted, antes que a gente consiga acessar ele via SQL, a gente precisa de criar o que a gente chama de catálogo de dados, tá? Assim, a gente tem a ideia de catálogo de dados é uma ideia muito mais avançada, né? Que é aquele dado disponível
para governança de dados, que a gente consegue controlar ter dados sensíveis. Aqui, a ideia do catálogo de dados é a ideia do Glue Data Catalog, que permite eu pegar um arquivo do S3 e ler esse arquivo como se fosse tabular e criar uma estrutura de tabela. E aí, quando eu crio essa estrutura de tabela nesse catálogo, o Athena consegue ver isso e aplicar queries SQL dentro desse dado. Então, é um processo que a gente vai fazer automático, ele vai ler esses dados que chegaram na Trusted e já criar a estrutura de tabela no Glue para o Athena conseguir ver. Tá? E aí, posteriormente, quando a gente for falar um pouquinho de Athena, de customização da Athena, otimização da Athena, eu vou dar um exemplo de transformação refined. Né? A gente vai ver vários exemplos, né? Por exemplo, lá na frente a gente vai falar de modelos ML, a gente vai poder fazer um modelo que grava na refined. Né? Mas o modelo inicial eu vou fazer aquela ideia da otimização de tabelas e mostrar um pouquinho de como otimizar tabelas e vou gravar isso no refined. Falei do bucket transiente, né, que são os nossos dados temporários, né, a gente acaba que não vai usar ele no início, mas a gente vai deixar ele disponível lá, caso vocês queiram utilizar para alguma transformação de vocês, tá? A gente também teremos alguns buckets de recursos auxiliares, tá? O que são esses buckets? São buckets que vão gravar, por exemplo, o arquivo de configuração do nosso Data Quality, onde ele vai ler, por exemplo, as configurações das nossas tabelas que a gente espera receber, ou as expectativas que a gente tem que esse dado seja bom. Né? Eu vou falar disso daqui a pouco. Né? Então, esse tipo de informação a gente grava no bucket auxiliar, fora do nosso lake. Né? Outras informações também, informações, por exemplo, de query do Athena, ele precisa de um bucket para gravar isso. Então a gente tem esses buckets auxiliares que a gente cria, que é um bucket que a gente não vai consumir dados dele, é um bucket que só de controle e ele está fora do lake. Por isso que eu coloquei aqui, visa separar os dados que não serão consumidos. Né? Tudo que for consumido está nos nossos buckets principais e esses buckets só tem arquivos de configuração e arquivos auxiliares. Então vamos lá, vamos criar os buckets na AWS. Loguei já aqui na minha conta de Sandbox, tá? Na conta de Sandbox, como eu falei no início, a gente vai criar alguns recursos manuais e outros a gente vai criar via AC. Por que eu não crio tudo manual aqui? Porque tem algumas coisinhas que eu preciso de uma customização maior. Um exemplo, a nossa tarefa de Data Quality, a gente vai usar algumas bibliotecas e o processo de colocar bibliotecas no Lambda é um pouquinho chato, ele tem um certo limite. Né? Então, se eu tenho muitas dependências de biblioteca, o meu arquivo fica grande de requisitos, né? Eu não consigo criar a Lambda aqui dentro da console. Então, a ideia melhor é criar uma imagem Docker e subir isso daqui no meu container de imagens da AWS e chamar isso aqui dentro da Lambda. Para facilitar isso, a gente está fazendo via Terraform. Tá? Mais algumas coisas a gente vai criar manualmente aqui para a gente andar mais rápido. Né? Depois a ideia é pegar tudo que a gente criou manualmente, criar um projetinho também de AC e fazer isso automatizado através de pipelines. Então vamos lá, eu vou vir aqui, vou digitar aqui S3, vou entrar aqui no meu S3 e vou clicar aqui em Create Bucket. Nome do bucket. Nome do bucket, na verdade, todos os recursos da AWS, eu costumo usar um padrão, tá? O padrão seria nome da minha empresa, né? O nome do meu serviço, do que eu estou trabalhando, né? Aqui no caso eu normalmente coloco GeekFox, né? O GeekFox Lab, né? E aí eu coloco o traço, o nome do ambiente, né? SB para sandbox, dev para desenvolvimento, PRD ou prod para poder produção,
né? E traço um nome do meu recurso, né? E aí, no caso aqui, o nome do bucket. Então, eu vou criar assim, Geekfox Lab SB Raw. A região é Virgínia mesmo, que a gente decidiu que a nossa região vai ser Virgínia, tá? A série desabilitado, né? Porque nosso gerenciamento de permissão vai ser feito todo via IAM. E eu não quero ter a complexidade de ACLs aqui por enquanto, tá? Bloqueio de acesso público, tá? Todos os acessos ao nosso bucket devem ser feitos de forma autenticada, ou seja, eu preciso de uma chave, de uma chave da AWS para poder criar esses recursos, né? Uma chave de CLI, né? A chave de Access Key para a gente poder acessar esses recursos, né? Versionamento de bucket. Eu não preciso de versionamento de bucket na RAW. Por quê? Porque a RAW são os dados brutos, né? E aí eu não quero ter o controle desses dados. É importante na Trusted? É. Na Refined? É. Mas na RAW eu não vejo importância de versionamento aqui, tá? Pensa que a RAW é o dado bagunçado, né? Então ele vai entrar bagunçado, vai ficar bagunçado, né? Já a Trusted e Refined, ela tem que ter uma organização, então é interessante ter versionamento. Vou deixar de ser habilitado. Não vou colocar tags. Tags são importantes, tá? Principalmente quando a gente faz via IAM, a gente via IAC, a gente pode colocar as tags padrões ali e colocar o nome do projeto, por exemplo, para a gente poder identificar as coisas aqui. Como o nosso ambiente é pequeno, normalmente é só a gente vai acessar, ou se vocês quiserem que um amigo acesse o ambiente de vocês, poucas pessoas vão acessar, são poucos recursos, não vou mexer com tag, tá? Mas pense que tag é super importante para você organizar seus recursos. Criptografia, ele já vem com um padrão, a criptografia do S3 ativada, tá? KMS também é ativado, isso aqui é por padrão, tá? É uma coisa nova do S3, já vem adicionado por padrão. Isso aqui vai nos ajudar a proteger nossos dados. Vai influenciar para a gente na leitura e na escrita? Não vai, tá? Isso aqui é transparente para a gente, tá? Então a gente vai deixar do jeito padrão aqui, tá? E vai clicar Create Bucket. Bucket criado, vamos criar o nosso bucket de Trusted. O bucket Trusted é a mesma ideia, a diferença é que nós vamos ativar o versionamento. Então, vou deixar tudo padrão aqui, vou habilitar o versionamento, criar o bucket. E vamos criar o nosso bucket. Vamos receber Refined, também com versionamento. Opa, Fox Lab. Ele não aceitou porque o meu lake oficial ele tem o nome de Geekfox SB Refined, então esse nome já existe. Isso é interessante de falar. Os nomes de buckets do S3 são únicos, tá? Então é único para o mundo inteiro, não é único por conta. Então, por exemplo, se eu colocar aqui Geekfox SB Refined, ele não deixa. Por quê? Porque a minha conta pessoal, do meu laboratório aqui, da minha empresa, que eu utilizo como meu lake para os meus projetos, tem esse nome. Então, se ele tem esse nome, ele não deixa eu criar sendo uma outra conta que não tem relação nenhuma. Então, a gente vai colocar o lab aqui para poder diferenciar. Vamos ativar o versionamento, já está ativado. Create Bucket. Vamos criar a nossa transient, por mais que a gente não vá utilizar a princípio, mas ele já vai ficar aqui. Transient. Sem versionamento, porque também ela é temporária, os dados teoricamente vão ser apagados. A gente pode até criar depois uma estrutura de lifecycle, né, para poder apagar esses dados posteriormente. E agora vamos criar alguns buckets de recursos, tá? E aí eu vou criar aqui um chamado
Geekfox Lab SB AWS Resources. Esse AWS Resources é tudo que serviço de AWS precisa de gravar. Por exemplo, uma query do Athena, né? Um log do Glue, um script do Glue, por exemplo, tudo vai gravar aqui. Script do Glue nem tanto, porque a gente vai gravar no nosso bucket de recursos do projeto, tá? Mas tudo que o serviço for gravar, a gente grava nesse bucket. E aí ele não tem versionamento também, vamos criar ele aqui do jeito padrão. Por fim, vamos criar um bucket FoxLab SB, que são os recursos que a gente tem que salvar. Por exemplo, arquivos de configuração, scripts do Glue, coisas do tipo, tá? Então eu vou chamar ele só de resources. Também sem versionamento. Aqui pode até habilitar versionamento, tá? Mas a gente pode, talvez nem precise, porque os arquivos que vão estar aqui a gente pode automatizar via pipeline depois, né? E aí a gente grava, por exemplo, lá no GitHub, e aí o GitHub Actions grava isso no S3, substitui o arquivo lá para o meu script ler. Isso é possível, tá? Então eu vou deixar desabilitado aqui, por enquanto. Pronto, a gente tem todos os nossos buckets aqui. Então vamos voltar aqui. O que a gente vai fazer agora? O primeiro passo para a gente continuar aqui no nosso projeto, no nosso Data Lake, é criar um projeto de IAC, tá? Esse primeiro projeto de IAC vai ser o projeto do Data Lake, tá? E aqui eu vou ter as minhas funções Lambda, que eu vou criar, scripts Glue, né, de processamento, se eu tiver algum script de Glue que eu precisar, eu vou criar aqui. Tá? Tudo que for relacionado ao nosso processamento do Data Lake, ele vai estar nesse projeto chamado Data Lake. Tá? O outro projeto que a gente vai ter, que vai fazer sentido quando a gente criar nossa pipeline para dev, são de recursos adicionais. O que seriam os recursos adicionais? É o bucket que eu criei aqui, talvez uma permissão IAM que eu crie para alguma outra coisa que eu acabo criando no manual, coisas que não estão relacionadas nos processos do Data Lake, que são coisas mais gerais, eu vou colocar nesses recursos adicionais. Por enquanto, esses recursos adicionais eu vou criar na mão, e aí a gente vou fazer só o projeto do Data Lake. Tá? Então, esse projeto Data Lake, ele vai ter scripts Terraform, que vão criar esses recursos como Lambda, um Glue ETL, um Glue Python Shell, criar Docker, coisas do tipo, tá? Códigos Python, que vão ser os nossos códigos de função, tá? Arquivos Docker e outros arquivos. E recursos adicionais, obviamente, como eu falei, a criação de buckets, coisas do tipo, outros recursos que a gente cria manualmente, né? Então, vamos começar aqui com o nosso projeto. A primeira coisa que a gente tem que falar do nosso projeto é sobre Terraform, tá? Porque vai ser o nosso principal e esse conteúdo já vai ficar para as próximas aulas que a gente vai utilizar mais massivamente o Terraform, tá? Então, qual é a ideia do Terraform? É ter infraestrutura como código. O que seria isso? Em vez de eu criar o recurso manualmente, na verdade, a AWS eu tenho várias formas de criar recurso. Eu posso criar o recurso na console, que a gente acabou de fazer aqui agora. Posso criar o recurso utilizando a CLI, né? Que é a nossa chamada CLI, né? O CLI, o CLI. A gente tem nossa linha de comando da AWS e cria os recursos ali por linha de comando, né? Ali no terminal do Linux ou no prompt de comando do Windows, né? Ou então no Hypershell do Windows, né? Então a gente cria esses comandos lá e eu crio recursos também. A outra forma é utilizar infraestrutura via código, né? E aí, quando eu faço isso, para mim é mais fácil, porque se eu criar via CLI, eu tenho que criar manualmente cada recurso. Já o Terraform, né, ou outras ferramentas de AC, né, eu falo do Terraform porque ele é mais evidente isso, ele verifica para mim tudo que eu já criei, e aí ele vê se eu tenho que modificar um recurso, se eu tenho que criar um recurso, ou se eu tenho que destruir um recurso, automaticamente.
que isso quer dizer? Às vezes eu faço uma modificação no script do meu recurso e ele analisa, fala assim, olha, essa informação que você está mudando, eu não posso mudar depois que o recurso esteja criado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou destruir esse recurso e vou recriar ele. Outras informações que eu mudo, eu falo assim, olha, essa daqui eu posso modificar no recurso, então eu vou modificar. Ah, eu removi um recurso, então eu vou destruir. Ah, eu criei mais um, então eu vou criar esse recurso aqui. Então ele sabe o que eu tenho que fazer, que ele analisa meus scripts, analisa o que está na nuvem e ele sabe o que ele tem que fazer. Tá? Então é isso, um pouquinho de Terraform, só para a gente saber. A gente vai ver daqui a pouco os scripts de Terraform. Já vou adiantando que Terraform não é uma coisa que você decora, tá? É uma coisa que você pesquisa, né? Às vezes você precisa de uns dados de atributo de um recurso novo. Você vai lá na documentação do Terraform, pesquisa e usa nos seus projetos. Tem muita coisa boa de Terraform na internet, tá? O conceito dele é simples, tá? E aí o resto você acaba tendo que pesquisar. Como tudo na vida de programação, você acaba tendo que pesquisar, né? Não é uma coisa que você vai decorar tudo. Os principais você até decora, né? Ou se você tiver ferramentas, por exemplo, como o GitHub Copilot, né? Ferramentas de IA que recompletam o código para você, ou até um ChatGPT também pode utilizar, né? Você pode pesquisar pelo ChatGPT, ele te dá já a estrutura do Terraform ali do recurso que você pedir, tá? Então, vamos para o nosso segundo passo agora, que a gente vai fazer aqui, que é o nosso Data Quality. Esse primeiro passo do Data Quality é criar uma função lambda que vai ser iniciada quando tiver uma alteração no bucket hole, ou seja, quando eu gravar um novo arquivo, ele vai pegar esse arquivo e executar uma função lambda, né? E aí, quando eu estou lendo, executando minha função lambda, ela tem um arquivo de configuração que vai determinar o que pode ser lido, né? E aí vai ser os tipos, por exemplo, eu convencionei aqui nesses exemplos e até no meu Data Lake que eu só vou aceitar arquivos CSV, JSON e Parquet. CSV porque é uma forma mais padrão da gente receber arquivos texto, né? Arquivos textos de base de dados. Eu recebo ali tudo em CSV. JSON, se eu estiver gestando alguma API, por exemplo, eu vou receber os dados em JSON. Né? E Parquet, se eu estiver fazendo, por exemplo, a gente vai fazer mais para frente, uma pipeline de dados com Airflow, por exemplo, eu já vou pegar de uma tabela transacional e gravar isso no Parquet. Então ele tem que ser, né, ele tem que conseguir ler o Parquet. E esse arquivo de configurações também determina qual é a estrutura das tabelas que eu tenho que ler também, né? Eu quero ler um database X, tabela Y com essas colunas, né? E aí eu sei então que meu arquivo vai estar na pastinha X, outra pastinha Y, e esse arquivo Y ele vai ter essa e essa coluna. Se não tiver, o arquivo vai ser ignorado, né? E aí também eu tenho um outro processo que é verificar se esse arquivo ele passa em algumas regras de qualidade, que são as nossas expectativas. E para isso a gente vai utilizar uma biblioteca fantástica que é o Great Expectations. Tá? O Great Expectation permite que eu crie regras de qualidade de dados, como por exemplo, colunas existentes, tipo de coluna, o tamanho da coluna, quais são os valores que essa coluna pode receber, coisas desse tipo. E aí eu tenho uma gama de regras que eu posso definir e ele valida. Se tiver tudo ok, ele vai partir para gravar esses dados dentro da minha Trusted. E aí, esse processo também ele se encarrega de salvar os dados na Trusted. E para salvar os dados na Trusted, ele vai salvar como padrão em Parquet compactação Snap. Tá? Então a gente já vai garantir um arquivo organizado, que é o Parquet, e uma compactação razoável, assim, uma compactação boa, com velocidade boa, que é o Snap. Normalmente é a compactação padrão das bibliotecas de Parquet. Então vamos lá, né? Vamos para a nossa parte prática, vamos criar nossa primeira função de Data Quality.
Aqui eu vou utilizar o PyCharm como minha ideia, tá? E ela vai facilitar algumas coisas aqui para mim, tá? Mas vocês podem utilizar a ideia que vocês acharem melhor. Tá? Então eu criei aqui minha estrutura. Eu criei o meu projeto de Data Lake. E ele está limpo. Tá? Então a gente vai começar a criar os nossos recursos aqui. Então a primeira coisa que a gente vai criar é a nossa função de DataQuat, né? Então eu vou organizar aqui em pastas, tá? Essa função eu sei que ela vai ser um Docker, então eu vou criar uma nova pasta aqui, Docker. Nessa pasta Docker eu vou criar um novo arquivo Python chamado app.py. Pronto. Então vamos começar a criar aqui nossos recursos. O que nosso arquivo tem que ter? Eu vou até comentar aqui. Ele vai ter que ter ler arquivo de configuração, ler, vai ter que ler arquivo no bucket, validar arquivo na configuração, validar expectativas. Isso, validar expectativas. Então é isso que ele tem que fazer, tá? Isso aqui é o Copilot completando. Então ele tem que fazer isso daqui, basicamente, né? Então vamos por parte aqui, tá? Para facilitar aqui, eu já tenho esse código pronto, então eu vou copiando pedaços aqui e vou explicando, tá? Primeiro passo aqui é meus arquivos de configuração, né? E quando eu falo de arquivos de configuração, eu tenho que ler algumas coisas do ambiente que vai me facilitar a vida aqui. Tá? Então eu já coloquei algumas variáveis de ambiente aqui. Deixa eu só organizar os imports aqui. Pronto. Import login. Eu vou receber o nome do bucket que está meu arquivo de configuração, que é aquele bucket resources que a gente criou. Tá? O GEPF é o caminho do Great Expectation, o caminho dos meus arquivos de expectativas da minha tabela. A gente vai usar ele daqui a pouquinho, tá? Também vai estar no Bucket Resources, tá? O caminho do meu arquivo de configuração dentro do Bucket, né? E o Target Bucket, que o Target Bucket é o nosso Bucket de Trusted. Né? Criei uma estrutura de log aqui para a gente facilitar as coisas também. Primeira parte que a gente vai fazer é ler nosso arquivo de configuração. Então eu criei uma funçãozinha para ler os nossos arquivos de configuração. Né? E aqui eu vou ter que importar o Boto3 e aqui eu tenho que importar o JSON. Lembrando, Boto3 é a nossa biblioteca de recursos da AWS. Tá? Então, nossa SDK da AWS no Python ela chama Boto3. Bom, já coloquei os nossos imports aqui que a gente vai precisar, tá? Para facilitar a nossa vida. Tá? Ler meu arquivo de configuração, a próxima coisa agora é ler os arquivos no bucket. Né? E ler os arquivos no bucket, a gente recebe isso na Lambda. Tá? Como na nossa Lambda tem um gatilho que verifica os arquivos no S3, assim que chega um arquivo no S3, ele já executa essa lambda com essas informações, que é a nossa chave do arquivo no bucket. Bom, já voltei aqui com duas funçõezinhas. A primeira é para checar se o arquivo existe no S3. Se o arquivo não existe, tá? É só uma salvaguarda. Né? Eu sei que acaba sabendo que ele existe porque o Lambda me avisou. Né? Mas é só uma válida saber se ele existe. Então eu já faço essa checagem. E depois tem uma função para ler esse arquivo do S3. Bom, agora a gente vai começar a programação de verdade.
tá? Essas que eu coloquei aqui, elas são muito simples, tá? Eu não expliquei, mas elas são, assim, intuitivas. A primeira, a maioria eu estou lendo de arquivos do S3, então eu acesso recursos do S3, né? Pego o objeto do S3, né? Leio esse objeto e transformo no JSON, né? Aqui é a mesma coisa, só que eu leio e retorno ele, o arquivo dele direto aqui, né? Eu não transformo em JSON. A configuração eu transformo em JSON porque ela é um arquivo JSON, né? Então eu já leio ela em formato JSON para me dar um dicionário do Python. Esse read from S3 eu vou estar lendo no arquivo que eu vou tratar. Então eu pego o body dele, que é o arquivo texto inteiro. E essa check aqui, ela só lê o arquivo, se existir, retorna o true e pronto, acabou. Então vamos fazer a nossa validação. Tem uma função aqui que é essa aqui, check database config. Essa função, ela vai fazer algumas coisas aqui. Eu tenho duas coisas que eu li aqui. Eu tenho o meu arquivo e tem minha configuração. O arquivo ele veio da função lambda, então eu vou receber em forma de nome do bucket e nome da chave. O nome da chave é o caminho, né? E aí a primeira coisa que eu faço aqui é entender como é essa chave. Eu vou até fazer uma coisa aqui, gente. Só pausar aqui. Para facilitar um pouco a visualização, aumentei um pouco a fonte aqui, para melhorar um pouco. Né? Então, o que a gente vai fazer aqui? Primeira coisa que eu vou fazer é entender essa chave. Né? E como que vai ser essa chave? Eu convencionei como vai ser esse arquivo. Tá? E quando você convenciona, né, você acaba limitando um pouquinho. Tá? Na verdade, eu convencionei, mas não é uma convenção muito chata, não. Convencionei em nome de pastas, né? E aí eu coloco da seguinte forma. Como normalmente isso vai vindo da injeção de dados, né? A injeção de dados normalmente é banco de dados tabela. Né? Se eu estou trazendo uma tabela, por exemplo, do Oracle, ela vai ter banco de dados tabela. Né? É um CSV de uma lista de infecções por Covid lá nos Estados Unidos. Eu estou dando até esse exemplo porque é uma base do Databricks, por exemplo. Né? E aí é uma base também, acho que está no Kaggle também. Né? Então assim, eu estou carregando esse CSV aí. Ok, você convenciona para ele uma base de dados, o nome da base de dados, eu posso colocar, por exemplo, Covid US, por exemplo. E aí o nome da tabela, por exemplo, a tabela de mortos, eu vou colocar aqui, deaths COVID, por exemplo, o nome da tabela. Então eu vou convencionar isso o nome das pastas. Primeira pasta é o nome da tabela, dentro de uma pasta, quer dizer, o nome da database, né, da base de dados, depois uma pasta com o nome da tabela. Né? E aí, depois dessa coisa, eu vou ter uma pasta ainda com o nome do formato. E aí, CSV, JSON ou Parquet. Né? Isso é para me facilitar como eu vou ler as coisas. E aí, o segundo arquivo, aí ele pode ter qualquer nome. Tá? O segundo arquivo eu não estou importando como que é o nome desse arquivo. Né? E aí, com essa estrutura, eu pego esse tipo de informação. Então, eu pego qual é o database sugerido pelo arquivo, qual o nome da tabela, qual o nome do formato e a extensão. Eu pego o formato e a extensão justamente para saber, poxa, você está me falando aqui que é um Parquet, mas o seu arquivo é um Parquet mesmo? A extensão dele é Parquet? Ou é um CSV ou um JSON? Então, eu pego essa extensão para poder comparar. Né? E aí, eu faço justamente essas comparações aqui embaixo. Né? E aí eu leio do meu arquivo de configuração. O meu arquivo de configuração, eu vou até já criar ele aqui. Pronto, transportei nosso arquivo de configuração para cá. E a estrutura dele é um JSON bem simples. Tá? Eu tenho uma chave databases. E aí para cada database eu tenho um nome. O append aqui, a gente vai usar posteriormente para saber se ele vai ser feito append ou não. Acho que nessa primeira versão eu faço sempre append. Então eu não estou usando essa informação. E aí eu tenho minha tables aqui. Quais são as tabelas desse database que eu vou poder ler? Né? E aí eu criei uma tabela teste aqui. E aí eu falei assim, ela vai vir no CSV, então qual é o delimitador? Eu coloquei o delimitador aqui. E o esquema dela, quais são as colunas e os tipos das colunas. E se ela tem partição, se ela é particionada por alguma coisa. Né?
Criei outra tabela aqui de Spark, mas isso aqui foi um teste que eu fiz, vou até apagar daqui do nosso, porque a gente não vai utilizar, tá? Então, essa é a estrutura do nosso arquivo de configuração. E aí, o que eu faço? Eu li esse arquivo de configuração e eu vou começar agora a fazer alguns comparativos aqui. Primeira coisa, a extensão está correta? É aquilo que eu falei, a extensão está correta do que eu estou informando na pasta? Se não tiver, já logo um erro fala assim, invalid format. Retorna um nome, ele fala assim, olha, não consegui validar esse arquivo. E aí eu olho para o arquivo de configuração. Pego da minha database, pego o nome da database. É o nome da minha pasta que eu estou formando? É, ok. Pego a minha tabela. Para cada tabela lá, essa tabela que eu estou lendo é o arquivo que é o nome da tabela que está lá no meu arquivo? Se for, aí ele vai me retornar algumas informações de validação, né? Que são os dados que estão lá na configuração para a gente fazer mais validações. Pronto. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai ler efetivamente o arquivo e ver se ele está validado das formas que estão na minha configuração, né? E para fazer isso eu criei essa função process_s3file. E aí o que ela vai fazer? Ela vai checar a configuração que é essa função de cima. Ah, essa função retornou um dicionário de data? Ok. Se não retornou, eu falo assim, olha, não existe configuração para esse arquivo, eu não vou processar ele. Né? E aí bloqueio aqui na hora. Eu consigo ler, eu leio do S3, e aí a partir desse arquivo do S3, o que eu faço? Eu utilizo o meu pandas para ler o JSON e o CSV. Eu pego esse body, né, esse arquivo, essa string, jogo no meu string.io, que é um streaming de string para virar em bytes, porque aí o meu pandas consegue ler tanto o CSV quanto o JSON como se fosse um arquivo. Né? E aí eu leio esse cara, né, converto em um data frame do pandas. Isso para CSV e JSON. Se for Parquet, a gente utiliza uma biblioteca fantástica da AWS, que é o AWS Wrangler. O AWS Wrangler é uma biblioteca que facilita a nossa vida quando a gente vai lidar com arquivos S3 ou arquivos de serviços da AWS. Né? Ela consegue até ler o Oracle, ela lê algumas coisas também, ela é fantástica essa biblioteca. Né? E ela permite que a gente trabalhe com Parquet. Né? A gente não precisa de um tiro de canhão, que é o Spark, por exemplo, para trabalhar com Parquet. A gente pode trabalhar com ela, que é muito mais simples. Né? E aí ela lê o Parquet para mim. Né? Li esse arquivo, ele está ok na minha configuração, e retorno esse arquivo para fazer as outros processos que a gente precisa. Próximo passo é validar as expectativas. E para validar as expectativas, eu vou usar essa função aqui. Essa função ela utiliza o getExpectations. E aí o getExpectations ele não é complicado de configurar. Dado que eu fiz certinho a configuração do arquivo, eu coloquei certinho as pastas do arquivo no meu bucket, né? Daquela forma ali, tabela, database, tabela, né? Fiz certinho a pasta e coloquei o nome do arquivo correto, ele consegue ver isso daqui como um arquivo de expectativa. Né? E aí eu configuro o meu data source como se fosse um pandas, né? Pego o store das minhas expectativas lá do S3, que vai estar esse arquivo que eu vou colocar manualmente, e aí eu consigo carregar essa expectativa e validar. Né? E aí agora eu vou mostrar para vocês como que é o arquivo de expectativa. Bom, esse é o arquivo de expectativa. E aí, vocês podem ver aqui na pasta, eu tenho uma pasta chamada Expectations, o nome da minha tabela, né? Ou o nome do meu database, acho que é o nome do meu database, e aqui o nome da tabela. Né? Aí pode ver que é teste.json, aqui é o database, aqui é a tabela. Né? E aí o meu expectation switch, o nome dele é database.tabela. E aí tem algumas configurações e aí eu coloco as minhas expectativas. A primeira expectativa que eu coloquei é, tenho que ter essas colunas. Né? E aí eu coloquei as colunas que eu tenho que ter. E as outras minhas colunas têm que ter estes tipos. E aí eu coloquei os tipos de cada coluna aqui. Podia colocar mais, podia falar assim, a coluna de e-mail, não, a coluna de nome só pode ter esse nome, por exemplo. Né? Posso ter outras regras aqui, mas para facilitar eu só coloquei essas regras simples aqui. Né? E aí eu valido.
Se tiver validado, eu retorno esses resultados aqui para depois o meu arquivo processar. Tenho ainda mais uma coluna, mais uma função que eu coloco aqui para a gente poder processar nossos arquivos, na verdade para você salvar. Quando eu vou salvar na Trusted, eu já faço uma coisa para facilitar o processamento, né? Como eu falei que a princípio os dados vão ser feitos append, ou seja, se eu colocar o mesmo arquivo na minha RAW, ele vai criar dados duplicados lá, tá? Eu faço isso para poder garantir que meus dados, como eu não tenho nenhum processo de CDC aqui, que eu vou saber o que foi excluído, o que foi incluído, né? Eu sempre vou colocar talvez o mesmo arquivo com as mesmas informações, com informações adicionais, né? Eu acabo repetindo isso daqui. E aí, para facilitar, eu crio um particionamento por data, né? E esse particionamento é essa função que faz. E eu uso o particionamento do Atina. O Atina ele tem uma forma específica para ler esses dados particionados, que é o quê? Dentro da minha pastinha no S3, que tem o meu arquivo, ele tem que ter uma pasta year igual o ano, month igual o mês e day igual o dia, né? E aí dentro dessas pastas, igual eu coloquei aqui, né, eu tenho o meu arquivo final. Na hora que eu vou ler no Atina, ele sabe qual é essa data, né? E aí eu posso pesquisar por data, por exemplo, e ele consegue particionar isso aqui por data mais facilmente. Então, vamos gravar esse dado com esse tipo de partição aqui, tá? E é justamente isso que a função faz, né? Primeiro ela chega se o arquivo está ok, né? E aí, se tiver outro tipo de partição aqui, eu tenho uma linha de partitions aqui, ó. Se eu tiver outra partição, ele cria a partição. E a partição do Atina é o mesmo exemplo. Eu crio, por exemplo, um nome da partição igual o valor, né? Eu crio uma pastinha, né? Se eu não tenho essa partição, ok, eu só crio a partição de data, né? Então é justamente isso que a nossa função faz. Bom, vamos agora para a nossa função principal, que é o nosso Lambda Handler. O Lambda Handler é o ponto de partida que a Lambda lê, né? E é ela que faz tudo. Agora eu vou chamar todas as funções que eu criei aqui para fazer nosso processo. Primeira coisa, o Lambda ele vai receber no meu evento os dados que trigou essa função, que gatilhou essa função, né? Que iniciou ela. E o que foi? Foi um arquivo novo no S3. E aí ele vai pegar o nome do bucket e o nome da chave, que é a pastinha do arquivo. E a primeira coisa que eu faço, eu executo o process s3 file. Por quê? O process s3 file ele vai carregar a configuração, vai checar se a configuração está ok para esse arquivo, tá? E vai verificar se está tudo ok com o arquivo, vai carregar ele, os dados desse arquivo, seja Parquet, CSV ou JSON, e vai me retornar aqui. Consegui carregar? Ok, né? Eu consigo passar para frente. E aí eu pego desse meu estrutura de dados que ele me retorna, eu pego as informações do database, e aí eu faço a verificação com Great Expectations. E ele me retorna um resultado. E aí, nesse resultado, eu sempre tenho um campinho assim, foi sucesso, foi falha, né? Para saber o que falhou, o que fez sucesso, né? E aí, eu retorno isso, né, para minha lambda, e se eu retorno só failure, ele sabe que falhou e ele loga lá para mim, a função falhou. Se for sucesso, ele loga lá que a função foi sucesso, né? E aí o que eu faço? Eu faço essa validação, estando tudo ok, ou seja, eu achei um resultado de sucesso aqui no meu Great Expectations, eu transformo a minha chave aqui para as partições corretamente, igual eu expliquei agora há pouco, e gravo no meu bucket de trusted, né? Gravo no meu bucket de trusted da forma que eu coloquei aqui. E é só isso a nossa função. Bom, agora a gente vai para a nossa função, para o nosso arquivo Docker, né? E esse arquivo Docker ele vai criar uma imagem que é simples. Eu vou pegar a imagem pronta da AWS de Lambda. E aí eu uso esse caminho aqui, ó, do SR público do AWS, Lambda, Python e a versão do Python, né? Faço esse uninstall do Data Class porque ele tem um conflito com o AWS Wrangler. Então eu faço esse uninstall. Tenho o meu arquivo de requirements aqui, e esse requirements tem as 3 bibliotecas que eu preciso,
Pandas, Brass Wrangler e o Great Expectations. Instalo esse requirement, eu copio para minha imagem, instalo ele, tá? Copio o meu app.py, que é o arquivo de Python que a gente fez, e chamo a minha lambda. E aí, na hora que eu criar a lambda, ele automaticamente vai resolver isso daqui para mim, né? Pronto. Agora vamos para o nosso Terraform. Bom, um pouquinho de Terraform novamente. Terraform funciona da seguinte forma. Eu tenho uma pasta que só tem arquivos Terraform onde ele vai ler. O meu comando Terraform vai ler isso daqui. Tá? E aí o primeiro comando que eu tenho, o meu primeiro arquivo que eu tenho é o main, que é o principal. Ele vai falar quem é o meu provider, né? Ou seja, o meu provider é quem? É a nuvem que eu estou trabalhando, é a AWS. Né? E eu posso ter arquivos de configuração, quais são as tags default que eu vou colocar para os recursos. Eu normalmente coloco Project Data Lake e o Manage by Terraform. Posso colocar o nome da minha empresa, posso colocar o que for necessário de tag aqui. Né? E aí o mais importante é que eu estou passando a minha região e o meu profile. Por quê? O Terraform ele utiliza as autenticações da CLI. Né? E a CLI ela tem uma chave de acesso, né? Que eu falei agora há pouco. E essa chave de acesso ela que me dá permissão para fazer as coisas. E aí aqui, como eu tenho vários ambientes, eu tenho vários profiles aqui, né? E esses profiles é que vai me dar cada um dos acessos. Cada um desses tem uma chave de acesso que eu vou utilizar, né? Então é por isso que eu coloco essa informação de profile aqui, tá? Antes da gente continuar, então, eu vou configurar esse profile aqui pra gente. Eu vou criar o meu novo profile das minhas informações de autenticação, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer é voltar lá na console. E na console, a gente vai criar uma chave de acesso. Bom, para a gente poder utilizar as credenciais, eu vou criar um novo usuário no IAM com as permissões de admin, tá? E aí vale aquela recomendação. Se for sua conta, se for sua máquina local, se tiver pleno controle dessa máquina, o acesso é restrito dessa máquina, tá? Aí a gente pode, nesse caso, como eu vou estar rodando várias coisas locais na minha máquina para teste, vale a gente criar um novo usuário de admin, tá? Com as credenciais de admin full access para poder acessar a nossa conta, tá? Se for uma máquina que é usada por mais pessoas, tiver acesso a esses profiles, é recomendado você fazer o ajuste fino do IAM, da policy, porque aí você consegue bloquear e não mexer em muitos recursos, né? A gente vai falar um pouquinho de IAM nas próximas aulas. Então vamos lá, a gente vai entrar aqui no IAM, vou digitar aqui IAM. Vou vir aqui em User, Add Users, e aí o nome do usuário eu vou colocar aqui, Sandbox Admin. Esse usuário ele só vai ser acessado via CLI, ou seja, ele só tem chave de acesso. Então eu não vou marcar isso daqui, ó. Acesso pelo Managed Console. O Managed Console é esse cara aqui, essa tela que a gente está mexendo aqui. Ele não vai ter esse acesso, só vai ter acesso via linha de comando. Vou colocar Next, tá? Vou clicar aqui, ó, Attach Policies Directly. E aí eu vou colocar aqui, ó, Administrator Access. Pode ver que ele tem uma permissão, isso que eu vou falar depois do IAM, mas ele tem permissão para qualquer recurso. E aí eu vou marcar esse cara, vou vir aqui embaixo, Next, e aí eu vou dar um Create User. Lembrando, esse usuário, ele tem plenos poderes. Tomem cuidado com esse usuário. Vazou a chave, revoke e crie uma nova, tá? Eu já falei isso no meu LinkedIn, eu faço isso direto. Eu chego numa aula que eu tô dando e eu, mostro a chave lá. Acabou, mostrou, fez todos os recursos. Vai lá, dá revoke, cria uma nova chave, tá? É simples de você fazer isso. Eu já fiz isso várias vezes, assim.
salvei lá dentro do GitHub, já fiz isso também. Salvei minha chave da AWS lá no GitHub. Revoke, crio uma nova, tá? Tenham cuidado com esses acessos. Por quê? Se alguém pega a sua chave aí na internet, vai criar um rombo na sua conta. Então, tomem muito cuidado com essa chave. Eu vou clicar aqui, tá? E aí, eu vou vir aqui em Security Credentials, Access Key. Vou clicar em Create Access Key, Command Line Interface, clicar nessa caixinha, Next, descrição não precisa, Create. Pronto, ele vai te dar duas informações, que é o Access Key e o Secret Key, tá? Eu vou agora fazer a configuração aqui, volto daqui a pouquinho. Pronto. Para fazer essa configuração, você vai ter que ter a linha de comando da AWS. E aí é simples, basta você entrar no Google e digitar lá AWS CLI, ele vai te abrir uma página que você vai configurar essa linha de comando. Você baixa para o Windows, instala ela, ou baixa no Mac, instala, de acordo com o seu ambiente. E aí você vai ter, deixa eu só dar mais um zoom aqui, você vai ter esse comando aqui, ó, AWS. E aí, como que a gente vai fazer aqui agora? Eu vou colocar minhas credenciais, então eu vou digitar AWS config -profile e o nome do meu profile. Eu vou falar que é Geek Fox Lab SB admin. Opa! Bom, vamos utilizar o seguinte comando: AWS configure --profile Geek Fox Lab SB admin. E aí ele vai pedir a Access Key e a Secret Key, tá? Eu vou passar as duas aqui, ele vai pedir também qual é a região US East 1 e qual é o formato, que é JSON, tá? Eu vou pular essa parte aqui, porque como eu vou colocar as credenciais aqui, eu já vou pausar e a gente volta em seguida. Pronto. Já configurei as credenciais, eu já tenho meu profile, tá? E aí eu posso usar meu profile agora no Terraform. E aí, quando eu defino variáveis, é interessante a gente ter um arquivo de variável, tá? E aí, para isso, eu vou criar um novo arquivo aqui chamado, vou colocar aqui sb, que é de sandbox.tfvars. E esse arquivo justamente tem as minhas variáveis aqui, ó, por exemplo, environment sandbox, por exemplo. Eu acho que esse environment não existe. Ah, tá, tem que ser double quoted. Pronto. Profile Geek Fox Lab SB admin. Né? E aí a gente pode olhar no main aqui. Eu tenho o que de variável a mais? Eu tenho a região que já está setada aqui, eu não preciso. O default aqui é SB, que eu coloquei de environment, mas eu posso colocar, por exemplo, sandbox. Eu vou colocar SB aqui, né? Posso colocar region aqui, ó, region, US East 1, né? E aí eu posso colocar todas as nossas variáveis que nós vamos criando e a gente vai populando aqui. Ok. Vou criar agora um novo arquivo aqui para nossas informações da nossa lambda. Então, eu vou criar aqui um novo file, lambda.tf, e aí eu vou colocar essas informações aqui, tá? Vamos lá. Eu estou criando a minha função de data quality, e ela é um Docker. Então, quando eu crio no data frame, eu crio meu resource AWS Lambda Function, ele precisa de umas informações padrão, tá? E esse aqui é o padrão para imagens Docker, né? A gente vai ver daqui a pouco, quando a gente falar de Data Catalog, eu vou criar uma lambda que usa o arquivo direto, então é diferente. Então aqui eu vou utilizar uma imagem. O que eu preciso? Primeiro eu preciso do nome da minha função,
né? Eu coloquei aqui Geekfox, eu vou colocar até um Geekfox Lab aqui. A role é a minha role de IAM, né? A gente precisa dela, só que ele tá marcando vermelho aqui, porque eu não tenho ela criado. O bom da ideia do PyCharm é isso, que ela já lê, eu acho que o Visual Studio Code faz isso também. Ele já lê meus arquivos do Terraform, e ele já marca o que existe de recurso e o que não existe, tá? E aí ele tá marcando aqui, ó, tá vermelho. Então é porque eu tenho que criar essa role aqui, que é a minha permissão do IAM. Tá? Mas antes vamos entender como funciona aqui. A minha imagem ela vai estar hospedada no meu SCR da AWS. Né? Então a gente vai criar um novo repositório e eu vou enviar essa imagem lá para dentro. A gente vai fazer isso daqui a pouquinho. Né? E aí eu coloco aqui o caminho. E aí para facilitar, como ele tem um padrãozinho, eu só preciso dar ID da conta, da região e do nome aqui, né? da minha imagem. Né? Coloquei aqui o tipo imagem, arquitetura x8664, atente-se para isso, tá? Quando você for criar a imagem do Docker, coloque platform igual a AMD64, porque para gerar em x8664. Eu falo isso porque o meu Mac é um M1 Max e ele é ARM, né? Então eu tenho que colocar isso aqui, senão eu não gero para a plataforma 64, x86, quer dizer. Timeout dela, eu coloquei aqui um timeout maior, porque às vezes demora um pouquinho para processar o Great Expectations, né, carregar o arquivo. Então eu coloquei um timeout aqui de 5 minutos. Né. Memória, eu coloquei 256 MB, é mais que suficiente. Variáveis de ambiente, que ela necessita, é aquele primeiro bloco que eu coloquei para carregar. Né. E aí essas variáveis, elas estão aqui, ó. Eu vou colocar tudo no meu arquivo daqui a pouco de tfvars. E aí, para fazer isso, eu preciso de mais duas coisas aqui. A primeira, eu preciso da permissão de invoke function. Essa permissão é o que permite eu executar a minha lambda, né? E essa permissão, ela vai ser necessária para eu poder executar via trigger. Né? E aí eu crio um recurso chamado lambda permission, e aí eu estou dando a permissão de invoke function para essa função aqui em cima, tá? Quem que vai executar? É o S3, porque quem vai ativar o trigger é o S3, né? É o recurso do S3, e por isso que ele precisa dessa permissão. Né? E aí eu faço assim, só crio essa permissão depois que criar a minha função aqui de cima. E por último, a notificação também dentro do S3. Né? E essa notificação é do tipo lambda, e aí eu passo aqui qual é a minha lambda, e eu passo também qual é o evento. O evento que eu escolho assim, todo o evento de criação de objeto, ele vai me informar. Né? Criei um novo objeto no bucket, ele vai executar essa lambda. E agora, vamos criar o nosso IAM. Eu vou criar aqui um novo arquivo chamado IAM-TF. Terraform é legal a gente fazer isso, sabe? Cada tipo de recurso colocar num arquivinho separado para organizar as coisas. Eu gosto muito de fazer isso, tá? E não criar um TF gigantesco com tudo. Eu gosto de criar cada um com os recursos, tá? Eu gosto de fazer uma configuração para o projeto, tá? Tinha um lugar que eu trabalhava que era muito confuso o Terraform deles, não era eu que mexia. Mas eles tinham um Terraform gigantesco para tudo, sabe? Vários arquivos para todo, não era separado por projeto, e era muito confuso. Né? Então, assim, eu gosto de separar por projeto, eu crio um projetinho, esse projeto aqui é para trabalhar tal coisa, né? Não é vários arquivos para cada coisa dentro de um projeto, é um projeto para cada objetivo. Né? Então, agora eu vou pegar aqui a permissão. Bom, voltamos. Essa aqui é a permissão do IAM. Eu vou falar um pouquinho de IAM mais para frente com mais detalhes. Agora eu vou passar por alto. Qual é a estrutura da role do IAM? Tudo que eu vou mexer de recurso na AWS, eu preciso de uma role do IAM. E essa role é o que vai me ditar qual é a permissão. A role, a primeira coisa que ela faz é perguntar quem que vai assumir essa role. Quem é o responsável por assumir essa role. Né? E para isso a gente dá uma permissão especial, que é a permissão de assume role. Essa permissão, ela vai dizer assim, olha, esse serviço aqui
tem permissão de assumir essa role para ele e utilizar as policies, as políticas que estão nessa role, né? E aí por isso que a gente dá essa permissão de assumir role para a Lambda. Cada serviço tem um endereço, por exemplo, s3.amazon, lambda.amazon, glue.amazon, etc. Depois eu vou criar a política, a nossa policy. E a policy vai ter as nossas permissões propriamente ditas, né? E as nossas permissões aqui, inicialmente eu vou ter permissão de criar log, para a gente ver o log no CloudWatch, tá? E as permissões de acesso ao S3, que é de escrita e de leitura. Então, aqui o nosso bucket chama lag. Eu vou colocar já a permissão para o nosso bucket trusted role e o nosso bucket de resources, tá? Esse daqui é só resources aqui no nosso caso. Pronto. E agora, eu preciso fazer a ligação entre a role e a policy. Eu utilizo o policy attachment. E eu coloco as duas aqui. Se eu voltar na Lambda, tá vendo que não é mais vermelho. Ou seja, a gente não tem erro aqui mais nesse meu Terraform. Eu posso executar ele. Tá? E aí, para executar, eu vou abrir aqui um terminal. Vou entrar aqui, cd Terraform. E aí a gente precisa instalar o Terraform. É a mesma coisa, você coloca lá, instala o Terraform no Google, você vai baixar o arquivo Terraform, instalar na sua máquina, e aí você vai ter o comando Terraform aqui disponível. E a primeira coisa que você tem que fazer é dar um Terraform init, para ele iniciar as configurações da minha pasta. Desculpa. Deixa eu resolver isso daqui. Ele está me pedindo um back-end do S3, tá? Eu não vou usar back-end do S3 nessa primeira configuração aqui. Então, vou vir aqui no meu arquivo main e vou tirar isso daqui. Gente, lembrando, isso aqui vai estar no Git, tá? Eu vou passar esses arquivos aqui todos para o Git, tá? Assim que eu publicar o vídeo, já vai ter o link do Git lá na descrição do GitHub, para vocês acessarem esse repositório aqui. Então eu vou apagar esse back-end, a gente vai falar desse back-end na próxima aula, tá? Que a gente vai utilizar um back-end que é gravar o estado do Terraform dentro do S3, não na nossa máquina local. Então agora eu posso dar um init de novo. Ele vai demorar um pouquinho para instalar algumas coisas. Pronto. Lembrei de outra coisa também que a gente não pode continuar sem. Essas informações aqui eu tenho que popular também, né? Então eu vou colocar aqui, config bucket, e meu config bucket Tickbox Lab, resources, config path, e aí eu vou colocar config/config.json, gepf expectations barra, não, só expectations barra, só assim. Na verdade é ge barra expectations. Gbucket eu não tenho essa informação, ele está me recomendando erroneamente. Eu tenho agora Target Bucket e Trusted Database. Tá? Esse Trusted Database a gente não vai usar agora, então vou até apagar por enquanto. Deixa eu vir aqui. Target Bucket Trusted. Lembrando, essas recomendações que ele passa aqui é do meu Copilot, tá? Do GitHub. É uma ferramenta fantástica, que eu recomendo que vocês assinem. Tá? Eu sei que é meio caro, mas é muito interessante para quem desenvolve, faz essas coisas com muita frequência. Tá? Então eu tenho essas variáveis aqui, eu acho que eu consigo fazer o Terraform Plan aqui. Então agora a gente vai planejar nossa configuração. E eu vou usar o comando Terraform Plan. E aí eu tenho que passar uma informação chamada de var file, que é o meu arquivo
de configuração das minhas variáveis, que é o nosso sbtfvars. Faltou outra variável aqui, faltou a variável de account ID. E esse account ID a gente vai pegar lá no nosso console. Account ID a gente pode ver aqui, ó, a gente vem nesse menu do lado e ela tá aqui, ó. Só copiar. Vou voltar para lá. Copiei ela aqui. E agora a gente pode dar o nosso comando aqui. Terraform plan menos varfile igual a sb.tfvars. Ele vai demorar um pouquinho, porque agora ele vai bater na AWS e bater na nossa configuração. E aí o que ele vai falar aqui? Olha, eu tenho 6 recursos para adicionar. E aí ele vai me mostrar aqui quais são os recursos. Ó, é uma policy AN. E tudo que tem mais, ele vai criar. Se tiver menos, ele vai remover. Se tiver um tio, ele vai modificar. E aí ele falou tudo que ele vai criar aqui. A gente pode analisar. Tudo certo, a gente pode dar um comando terraform apply menos varfile sb.tfvars. Ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai me dar esse mesmo plano e vai perguntar, você quer fazer isso? E eu vou digitar yes, não é y, é yes. E dou enter. E ele vai executar. Se eu não tiver permissão de criação de alguma coisa, ele vai me dar um erro aqui. Como a gente tem a permissão full, ele não vai dar erro nenhum. Ó, ele me deu um erro aqui. Ah, sim. O erro que ele me deu aqui é muito válido, né? A gente não tem imagem lá, a gente não criou a imagem Docker, né? Vamos criar a imagem Docker. Para criar a imagem Docker, a gente tem que instalar o Docker na nossa máquina, porque a gente precisa de fazer o build do Docker, tá? E aí, a gente tem que fazer duas coisas. A gente tem que criar o nosso repositório no ECS. Então, vamos criar o repositório agora. Voltei para a console. Vou digitar aqui SR, Elastic Container Registry. E aí, eu vou clicar no Get Started aqui. Ele vai pedir para eu criar um repositório. Né? E aí, para criar esse repositório, eu vou dar um nome. Eu vou chamar de Geekfox Lab SB Data Lake. Data Lake, não. Data Quality. Pronto. E aí eu vou criar esse repositório aqui. Pronto. Este é o caminho. A gente pode ver que nosso ID da conta está aqui também e a nossa região. Bom, e agora o que a gente vai poder fazer? Eu vou dar um cd dois pontos aqui, cd docker quality. Vou olhar aqui na minha lambda. Eu coloquei o nome de Data Quality, então eu vou colocar aqui Data Quality. Eu vou até confirmar lá. Isso. E aí agora, o que eu vou fazer? A primeira coisa, eu vou logar nesse repositório no meu Docker, para poder fazer o push da imagem. Né? E para logar é um comandinho um pouco grande, aí eu vou até passar nos comentários também, na descrição do vídeo, esses comandos. Pronto. Comando essa tripa grande aqui. Eu faço get login password e dou meu profile, né, no SR. Ele vai me dar uma senha para o meu Docker poder logar. E aí eu não imprimo isso na tela, eu já passo para o comando de Docker login, né, que ele já vai fazer o login para mim neste repositório aí, que é minha conta, DKR, SR, a região amazonws.com. Tudo der certo, ele vai me dar essa mensagem, login succeeded. E aí agora vamos montar a nossa imagem, né? E aí, para montar a imagem, eu vou dar o comando docker build -t. Eu vou dar um nome para minha imagem temporário, que eu vou chamar aqui de data quality aula --platform igual a AMD64. Ponto. Espera aí que eu só vou iniciar meu Docker.
Pronto. Vai demorar um pouquinho, tá? Vou pausar e volto em seguida. Pronto, a build foi feita. Agora a gente vai mandar para o nosso repositório. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é usar o tag. Então eu vou colocar aqui docker tag, nome da nossa imagem que é data quality, não é quality, isso, data quality aula, e o nome do nosso repositório, que é aquele repositório que a gente olhou aqui em cima. Vou só copiar ele aqui. Barra o nome da nossa imagem. Que agora eu acho que aqui é Geekfox Lab. Fox Lab SB Data Quality. E depois docker push o nome dessa nossa imagem. Se tudo der certo, ele vai enviar. Aqui eu vou colocar aqui Fox Lab. Pronto. Agora nós podemos voltar para a nossa pasta Terraform e dar novamente o comando Terraform Apply. Então agora nós vamos lá para a console. Pronto, estamos na console. A lambda foi criada. Se a gente vier aqui em lambda, a lambda está aqui, ó, SB Quality. E ela é uma imagem, tá? Então agora a gente vai lá no S3 e vamos fazer um teste. Eu tenho um arquivo pronto aqui para a gente testar sobre aquelas configurações lá. Eu vou aqui no raw. Primeiro tem que colocar o arquivo de configuração, é muito importante. Vou vir aqui no meu resources, vou criar um novo folder chamado config, criar um novo folder chamado GE. Aqui dentro do GE eu vou criar um novo folder chamado expectations. Criar um novo, dentro do expectations, criar um novo folder chamado teste. E aí agora eu vou fazer o upload de um arquivo que eu já tenho a configuração, que na verdade é o arquivo que está aqui no nosso projeto. Expectations, né? Este aqui, teste.json, upload. Close. Agora eu vou voltar aqui, config, vou fazer o upload do meu arquivo de configurações. Tá aqui, config. Pronto. Pronto, agora nós vamos no nosso bucket raw. Vou criar uma pasta chamada teste. Dentro da teste, vou criar uma nova pasta chamada teste. Dentro da teste, eu vou criar uma pasta chamada CSV. E dentro dessa pasta CSV, eu vou jogar o nosso arquivo Add Files. E agora ele está aqui dentro. Mock data.csv. E eu vou dar um upload. Se tudo der certo, ele vai criar lá na Trusted. Para a gente acompanhar, eu vou abrir um novo console aqui
e a gente vai lá no CloudWatch. A gente vai vir em Log Groups. Aí ele já tem a execução da Lambda aqui e algumas execuções que ela fez. Está iniciando a Docker, tá? Ele demora um pouquinho para iniciar a Docker, tá? A gente pode ver até o que são os outros aqui. Ah, tá. Ele está iniciando a Docker, foi a criação das pastas. Ele vai demorar um pouquinho para iniciar a Docker. Quando ela já está quente, ela não demora não. Mas por isso que a gente dá o tempo de 5 minutos, porque é o tempo de iniciar tudo aqui. E aí, ele executou. Fez o arquivo de expectations e no final tá aqui, ó. Writing to S3. Se a gente for aqui agora no nosso bucket trusted, eu tenho uma pasta teste, ano 2023, mês 05, dia 13, e o arquivo em Snap, em Parquet, compactação Snap. Bom, então a gente fez a primeira parte, que é garantir a qualidade e gravar na Trusted. Agora a gente vai para o nosso quarto passo, que é a nossa parte de Data Catalog. Próximo passo é falar um pouco sobre o Data Catalog. Para a gente poder acessar esses dados via o Athena, que é nosso motor de SQL, a gente precisa de criar o que a gente chama de catálogo de dados. E aqui vai lembrar que não é um catálogo de dados assim grande, com várias informações como a gente necessita quando a gente fala de governança de dados. Normalmente o catálogo de governança de dados a gente tem informações sobre as tabelas, né? Quais são os campos, tem informação de campo de dados sensíveis, né? Tem descrições, tem várias informações que a gente precisa, questão de acesso, tudo que a gente precisa para governança de dados. Aqui a gente tem um pouco disso, porque a gente tem a questão de acesso, tem a questão de organização das colunas, né? A gente pode aplicar até alguns conceitos de data quality pelo Glue, nesses catálogos de dados do Glue, né? Mas ele não é tão completo. A AWS está com um produto que eles estão começando a lançar agora, que está em beta, que vai fazer essa função também de criar a ideia de data mesh, onde a gente produtifica o dado, né? Mas por enquanto a gente só usa o Data Catalog para criar a nossa estrutura de tabela para o Athena conseguir ver. E aí, como eu falei, o nosso Glue Data Catalog é o cara que vai receber as bases de dados, e aí a gente tem uma base de dados geral para Trusted, e as tabelas que são criadas em Trusted, elas viram uma tabelinha no Google Data Catalog. E o Athena é o nosso motor SQL, tá? Isso é uma coisa que a gente pode criar na mão. A gente está em sandbox, a gente pode criar isso na mão. Só que, cara, a gente está criando um data lake automatizado. Então, assim que o dado cai em Trusted, é interessante a gente atualizar essa base de dados, né? Não só criar a estrutura nova da tabela ou atualizar com os dados novos, né? Assim que o dado entra em Trusted. E aí, para fazer isso, a gente cria um novo processo, uma nova lambda para poder fazer isso automatizado. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma nova pastinha aqui, chamada lambda. A gente criou uma lambda anteriormente, mas ela foi via Docker. Então, eu acabei separando numa pasta chamada Docker, né? E aqui eu vou criar uma pasta chamada lambda. E o nome do arquivo vai ser data catalog.python. Então, agora vamos começar a criar a nossa estrutura aqui. O que a gente vai precisar? A gente vai precisar de ler o arquivo do S3 em Trusted, vai ler a estrutura desse arquivo
E aí a gente tem um arquivo de configurações para nos ajudar. Criar ou atualizar a tabela no Glue. Então vamos agora para cada um desses passos. A primeira coisa que a gente vai fazer é fazer os nossos imports e a leitura do arquivo de configuração. Mesma coisa que a gente fez naquela lambda do Data Quality. E aí aqui o que eu leio de informação? Eu leio o bucket de configuração, o caminho da configuração, qual é o database de Trusted. Lembrando, o database de Trusted, eu não crio ele, acabo criando ele na mão aqui na Sandbox, tá? Porque a partir dele eu só informo qual é o nome desse database e aí eu crio novas tabelas dele automaticamente, tá? Posteriormente, esse database também vai para aquele projeto de dados, de informações auxiliares, né? E a gente vai criar esses databases também. A gente já cria um database para Trusted e outro para Refined, por exemplo, já deixa tudo pronto. Qual é o bucket de Trusted? E aquele bucketzinho de recursos que eu acabei usando na outra lambda. Coloquei informação de logger e aquela funçãozinha de read config que a gente fez anteriormente. Vale fazer uma correção aqui. Eu vou criar os arquivos de acordo com a configuração, o que está no arquivo de configuração. Então, realmente, eu não vou ler o arquivo do S3, eu só vou pegar os dados, o caminho dele, mesma coisa que a gente fez, e fazer aquela validação, se o caminho se o formato tá igual ao nome da pasta, né, se a extensão está de acordo com o formato, né, esse tipo de informação. E aí eu pego pelo arquivo de configuração aquela estrutura. Por quê? Por que eu faço isso? Eu confio na estrutura do meu arquivo. Eu passei ele para um Data Quality. Então, a estrutura que está no arquivo de configuração, aquele esquema que está no arquivo de configuração, é o mesmo esquema que está no arquivo gravado na Trusted. Então, eu posso só ler do arquivo de configuração. Então, eu vou apagar aqui e vou colocar aquela função que a gente utilizou de check database config. E é a mesma coisa. Ele vai checar as informações do meu arquivo de configuração e vai pegar a informação de qual é a base de dados, né? E aqui a gente não vai acabar não utilizando isso aqui. A gente utiliza talvez para o nome. A gente vai dar o nome para a tabela ali. Eu defini um padrão de nome do banco de dados, underline, nome da tabela, né? Para a gente poder acessar os dados. E aí eu tenho o nome da tabela, o esquema, que são as colunas, e as partições, caso exista. Próxima coisa que a gente vai fazer é ver a estrutura e vamos checar no Glue se essa tabela existe, né? E para isso eu estou usando uma função que eu criei que usa o cliente do Glue pelo Boto3. Lembrando, o Boto3 é o cliente, a biblioteca da AWS para o Python, né? E aí eu utilizo o cliente do Glue, né? Defino, como eu falei, o nome da tabela como nome da base, underline nome da tabela, né? E aí eu faço um get table no Glue, usando o nome da base do Trusted. Se essa tabela existe, eu retorno true, senão eu retorno false. Por fim, a gente vai criar ou atualizar a tabela. E aí eu tenho essa funçãozinha aqui, que cria a tabela do Glue. Eu crio eu pego o nome da tabela, o esquema e as dados de partição. E aí eu faço esse input aqui. O que esse input quer me dizer? Que eu tenho o nome da tabela, quais são as colunas e eu passo o esquema. A localização do arquivo no S3, tem o meu path da Trusted. Input format, eu estou passando um input format de Parquet. Então ele tem essa classe aqui do Hadoop. Então ele pega diretamente, na verdade, do Hive. Tá? Lembrando que o Glue Data Catalog e o Athena, o Glue Data Catalog ele usa a estrutura do Hive. O que é o Hive? É uma base de dados para o HDFS, que é o nosso file system do Hadoop, né? E aí o S3 ele tem ele é baseado no HDFS. E aí o Hive tem um Hive dentro do S3, que é o Glue Data Catalog, tá? E ele faz as vistas de banco de dados. Então eu crio essa estrutura de banco de dados em cima do Hive. E aí o Athena ele utiliza o Apache Presto, que conecta no Hive
e aí ele permite fazer consultas SQL. Na verdade, o Hive já tem esse motor SQL dentro dele, porque ele é uma base de dados. Mas aí o Athena também te permite fazer consultas mais otimizadas e também expor isso em um JDBC ou DBC, o que for necessário para você acessar. Então, eu defino aqui o input format. E o SERD, o que é o SERD? É a forma de serialização e deserialização. E a gente vai utilizar o padrão do Parquet e do Hive, que é esse cara aqui, ó, Parquet Hive SERD. E com partition keys, eu leio se tiver alguma partição definida na configuração, eu passo essa partition key aqui também. Crio a tabela nessa funçãozinha aqui, usando o cliente do Glue, e depois fecho ele. Por fim, a gente vai criar a nossa função do Lambda, aquele Lambda Handler. E aí você deve estar perguntando, mas eu só crio a tabela aqui, como é que eu atualizo a tabela? Então vamos lá, primeiro por partes aqui na nossa lógica. Peguei o nome do bucket, que salvou esse dado, obviamente é o bucket de trusted, a chave, que é o caminho, Fiz aquele split ali para pegar o keypath, o caminho do arquivo, para poder passar para a configuração, E criei um caminho já inteiro com o nome do bucket, porque na hora que a gente for associar essa tabela no Glue, a gente tem que ter o nome inteiro do bucket com o S3 aqui no início, para ele poder acessar. E aí eu faço aquela checagem em database config, se tiver tudo ok, ele passa, senão ele acusa falha. Checo se a tabela não existe. E aí, se a tabela não existe, eu executo aquela função, create glue table. E no final eu vou atualizar. Como que eu atualizo? O Athena permite que eu atualize essas tabelas para os dados novos com uma função, que é a msck repair table. Tá? E aí eu passo o nome da tabela, isso acessando diretamente uma query do Athena, e aí ele vai reler o arquivo, reler as partições e refazer a estrutura da tabela dentro do Glue Catalog /Athena. E é isso que eu faço. Eu acesso o client do Athena, executo esse cara, falo qual é o result aqui, toda query que a gente executa via client, tanto dentro da AWS também na console, a gente precisa de dizer qual é um bucket que vai ter o resultado da query, que é a tabela de resultado da query. E aí eu uso aquele bucket que a gente tem de recursos gerais, crio uma pastinha Athena e coloco esse cara lá dentro. E é isso a nossa função. Agora a gente pode passar isso daqui por Terraform para a gente poder criar lá na AWS. E aí o Terraform dessa função é muito simples. Eu vou criar aqui um novo arquivo, e na verdade eu já tenho um arquivo de Lambda, é o que a gente precisa, Lambda e o do IAM. Então agora a gente vai criar a estrutura da função aqui da Lambda. Então eu copiei ela aqui. O que eu tenho aqui de dados do Terraform? É basicamente a mesma coisa que a gente criou para a função ali de cima. Só que em vez de eu mandar uma imagem Docker, eu vou ler um arquivo. E aí eu vou ler um único arquivo .py que vai ter meu Lambda Handler. E aí para fazer isso, eu uso uma função do Terraform, que é o archive file, que aí ele pega meu arquivo no repositório, da minha pasta que está do Terraform, na estrutura que está ali perto do Terraform, ele lê esse arquivo, converte esse arquivo para um nome qualquer que eu queira e compacta isso para mim em um archive. No caso, o archive que estou utilizando é o zip. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou ler o arquivo chamado data catalog na pasta lambda, uma pasta anterior à do Terraform, vou chamar esse arquivo de app.py e vou compactar no arquivo chamado datacatalog.zip. E a minha lambda function, ela vai receber esse cara, esse file name aqui, esse zip, e eu estou falando assim, olha, o meu handler está no arquivo app.lambdahandler. Passei informações, o source code hash, isso aqui é importante, porque ele quando ele pega o arquivo, ele faz ele baixa o arquivo e ele faz a checagem se esse arquivo foi baixado corretamente. Aí eu preciso de um hash. E aí eu já pego o hash desse cara que foi zipado aqui e passo para ele. Runtime Python 3.9, define as mesmas coisas da outra lambda. E configurações de environment aqui, de variáveis de ambiente. Coloquei o config bucket aqui, que tudo estou colocando dentro do
do meu arquivo tf-vars. E aí eu tenho o caminho do arquivo de configuração, Trusted Database, que está faltando agora no arquivo, a gente já pode incluir ele aqui agora. Dá um Enter aqui. Trusted Database é igual. E aí eu vou colocar essa sugestão dele aqui. Daqui a pouco a gente vai criar esse database lá. Ele não leu porque eu tenho que colocar a variável aqui. Então vamos colocá-la aqui. Isso. Pronto. E aí o Trusted Bucket, obviamente, aqui eu vou colocar Geekfox Lab. Pronto. Embaixo, depois eu criar a lambda, eu tenho a permissão de invoke da lambda. Lembra que a gente tem que ter essa permissão de invoke. A mesma coisa da outra. E aí eu faço um trigger, a mesma coisa que eu fiz da outra, eu faço um trigger para S3. E aí esse trigger vai ser agora da Trusted, eu vou colocar aqui um lab, para objetos criados, né? E aí esse trigger vai depender de ter criado a lambda e ter criado a permissão dela. O que é que está faltando? A role do IAM para executar essa função, que são as permissões no glue, permissão no S3, coisas desse tipo. E aí, para fazer essa permissão, a gente vai utilizar aquela funçãozinha aqui do IAM. Aquele arquivo do IAM. Aqui no nosso arquivo de IAM, embaixo das permissões que a gente colocou para outra lambda, eu vou colar as nossas novas permissões. O que tem essa permissão? Mesma ideia, eu crio a role, e aí o assume role policy dela é aquele assume role para lambda, como eu tinha explicado. Esse assume role ele tem várias características, tá? Eu posso fazer o assume role de um serviço, e aí o serviço está assumindo essa role que tem determinadas permissões, né? Ou eu posso fazer uma conta assumir uma outra role. A gente faz isso em ambientes cross-account. Por enquanto a gente não está fazendo nenhuma operação cross-account, mas a gente pode fazer, por exemplo, uma ideia. A gente vai passar o nosso data lake para dev. E aí em dev vou fazer algumas injeções de arquivo, e quando a gente for criar uma aplicação de exemplo, ou um modelo de exemplo, a gente pode criar ele em sandbox acessando o data lake de dev. E a gente faz esse assume role que a gente chama de cross account. E aí eu tenho minha role aqui, obviamente, com o meu assume role para lambda, e eu tenho a política dessa lambda. E qual é a política dela? Eu vou dar a permissão de pass role para o data crawler. Essa permissão de pass role para o data crawler era justamente para o Glue poder criar as informações e já automaticamente assumir essa role que a gente está utilizando para poder gerar os dados novos. Crio permissões para criar log, né? Isso normalmente a gente sempre tem. Permissões básicas de S3. Colocar objeto, pegar objeto, deletar, listar e pegar o caminho do bucket. E aí eu coloco essa permissão, obviamente, para Trusted. Esse Quality Resources nosso é só Resource, a gente tem que trocar esses nomes, obviamente. E aí esse Quality Resources é só nosso, é só Resources, né? E o nosso AWS Resources, tá? Por que eu tenho duas vezes o bucket aqui? Porque uma, eu dou permissão pro bucket, e aí são essas permissões aqui, list bucket e get bucket location. As outras é por objeto, e aí o objeto eu tenho que colocar o caminho relativo, então eu coloco barra asterisco, e aí eu pego qualquer caminho do bucket. Permissões do Glue, e aí eu tenho permissões de criar crawler, a gente não está usando crawler aqui, mas é interessante caso no futuro a gente precise de criar um crawler. O que é o crawler? O crawler permite que eu crie e atualize tabelas automaticamente de acordo com a modificação do arquivo. E aí, na hora que eu coloco o novo arquivo lá, ele lê aquela estrutura do arquivo e cria o arquivo para mim na base de dados. Por que a gente não tem esse crawler aqui? Porque os testes que eu fiz utilizando o crawler, ele pode causar alguns problemas. Primeiro que quando eu crio o crawler a partir do parquet, ele não lê num formato que o Athena entende. Então, a gente não tem um pouco de customização com partição, a gente tem alguns engessamentos aqui. E quando eu testei não deu muito certo, tá? Mas no futuro a gente pode atualizar esse lake e talvez utilizar a ideia do crawler.
Coloquei as permissões de banco de dados, de tabela, né? E tanto isso é criar, atualizar e listar tabelas e banco de dados. Permissões de partição também são interessantes. A gente tem que ter, porque a gente tem, às vezes eu tenho uma configuração que tenha partições, a gente tem que colocar isso no meu Glue. Né? E também tem uma partição padrão que eu não informo, mas se já estiver organizado isso no meu bucket, ele já pega, que é a partição de data. Ela é automática. Então, por isso que a gente colocou naquele caminho de year, month, day, porque aí ela já fica essa partição automaticamente e aí ele já particiona esses dados por data. Isso vai ser interessante porque essa forma básica do nosso Lake, ela está só de append. Então, se eu colocar o mesmo arquivo no Lake para ser gestionado pela raw, ele vai duplicar os arquivos nessa tabela de trusted. E aí eu vou ter registros duplicados. Né? É natural, isso acontece, ainda mais que se eu tiver atualizações diárias, por exemplo. E aí é onde vem essa partição. Com a partição por data, se for uma atualização diária, a gente sabe esse registro e que data ele veio. Permissões de execução de query do Athena. E aí agora eu tenho essas permissões, né? Eu preciso fazer o attachment, que ele não está aqui. Vamos fazer o attachment aqui. Ou policy attachment. Deixa eu... pronto, a gente tem os dados da nossa função lambda agora para serem populados. Vamos verificar se não tem nenhum erro, se não tem nada marcado de vermelho. O bom do PyCharm é isso, que eu consigo ver se tem algo marcado de vermelho que não tem a informação. Aqui também não está marcado de vermelho. Tá? Vamos tentar enviar isso aqui, então, para o nosso Data Lake. Eu vou voltar aqui, Terraform apply -var file sb.tf-vars. Tá, vamos dar um init de novo. Init -upgrade. Por que eu fiz isso? Porque ele reclamou que o lock file tá existente lá. Então, provavelmente, como passou o dia, né, aconteceu alguma modificação, meu disco aqui desconectou, ele mudou de diretório, então isso pode interferir. Aí a gente dá um init de novo com aquela função upgrade, que ele refaz o nosso Terraform, e a gente pode dar o comando. Vou dar o apply direto, porque o apply me faz o plane e me mostra as informações. Ok, mas é isso mesmo. São os 6 que a gente vai adicionar na nossa conta, tá? Então vamos dar um yes e ele vai criar os nossos recursos na nossa conta. Pronto. Vamos agora para nossa console. Vamos entrar no Glue. Eu vou digitar Glue aqui. Glue Data Catalog. Vou vir aqui em Database, já está em Database, eu vou clicar em Add Database. O nome vai ser Sigfoxlab _SB _trusted. E aí eu vou dar um Create Database. E agora a gente pode testar. Vamos testar tudo agora. Para testar, eu vou abrir uma outra aba aqui. Vou abrir o S3. Vou entrar aqui no nosso Trusted. O nosso Trusted já tem um arquivo. Ele vai começar de onde ele parou, então ele não vai ler esse arquivo. Ele vai ler um próximo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aqui no meu bucket de raw e vou atualizar aquele arquivo que a gente colocou, aquele CSV. Vou vir aqui em Upload. Deixa eu até aumentar um pouquinho mais aqui. Add File. E aí eu vou procurar o arquivo aqui. CSV. Upload.
Pronto. Se tudo der certo, ele vai criar um novo arquivo na Trusted. Então, vamos confiar que ele vai dar tudo certo. Vamos vir aqui em Trusted e vamos esperar ele criar um novo arquivo de dia. Ele já criou aqui, dia 16, e um novo arquivo. Vamos aqui do nosso Glue. Vamos esperar um tempinho, que provavelmente ele está executando. Vou clicar aqui. Ele já criou a nossa tabela. Teste, underline, teste. Se eu clicar aqui, eu tenho aquele mesmo esquema. E a gente pode fazer o teste definitivo. Eu posso vir aqui em console. Vou vir aqui em Athena. Launch Query Editor. E aí eu vou vir aqui no meu database. Geekfox Lab SB Trusted. Select asterisco from test underline test. Ele não vai deixar rodar porque eu tenho que configurar o Query Result Location. Vamos editar aqui, configurar aquele mesmo que a gente configurou. AWS Resources, Athena. Choose, Save. E aqui agora eu vou para o editor. E agora eu posso dar um Run. E aí, os nossos dados fictícios estão aqui. Só que eles estão duplicados, tá? Se eu for olhar, se eu der um order by aqui, por exemplo, order by name, eles estão duplicados. Podem ver que eles estão duplicados, tá? No próximo passo, quando a gente for levar esses dados para dev e levar e fazer o nosso processo em dev, eu vou falar um pouquinho das transformações para Refined. E aí um exemplo que eu vou dar para vocês é fazer uma view. Criar uma view simples na Refined que esses dados estão distintos, né? Tem só um dado, né? Ele pega o distinto desses dados, né? E aí eu vou falar um pouquinho de otimização de Athena, a gente vai criar essa view automatizada, já uma materialized view, como a gente tem no Oracle, já com os dados já fixos em Refined, mais automatizados, algumas ideias assim. E é isso aí, pessoal. Terminamos mais uma aula. Espero que tenham gostado. Deixa seu like aí no vídeo. Quiserem comentários, podem comentar aí no vídeo. Podem me achar no LinkedIn. Eu sempre deixo meu LinkedIn na descrição do vídeo. Dessa vez eu vou estar arrumando direitinho o canal para a gente poder organizar esses vídeos melhores. E é isso. Até a próxima aula. Espero que vocês tenham gostado.